Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos a este evento incrível que é a Campus Party, que é o maior evento de inovação do mundo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês neste ano. Neste ano, o evento é no formato digital, online, gratuito. É uma coisa fantástica, pois está disponível para todo mundo. E provavelmente muitos de vocês já devem ter participado de outras palestras que já aconteceu aqui no evento, palestras extremamente interessantes e de uma vasta e uma ampla gama de conhecimentos, diversas áreas que nos ajudam a agregar conhecimento e nos ajudar a melhorar o nosso crescimento profissional e pessoal também. Bom, hoje eu pretendo contribuir com este maravilhoso evento, falando um pouco sobre Data Thinking. E a ideia é que a gente possa bater um papo sobre esse termo. Eu vou falar o que é Data Thinking, o que isso significa e quais os passos que podem ser abordados para resolver problemas complexos de uma forma, nessa perspectiva diferente. Bom, mas antes eu gostaria de me apresentar a vocês de uma forma bem breve. Eu me chamo Jadson, atualmente eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Unibalsas e atualmente eu estou mestrando em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela USP, onde eu pesquiso sobre mineração de dados e inteligência artificial em Big Data. E eu também sou cientista de dados pela IBM Brasil. E, gente, de verdade, eu sou fascinado pela inteligência artificial e pelo poder de transformação que a inteligência artificial tem para promover características e mudanças positivas dentro da nossa sociedade. Bem, eu nasci no sul do estado do Maranhão, em uma cidade chamada Balsas, e atualmente eu moro no interior de São Paulo, mais especificamente numa cidade chamada Hortolândia. E isso que eu acabei de falar, a minha geolocalização, pode parecer um dado, uma informação irrelevante para você que está me acompanhando, mas eu achei interessante comentar isso, porque a Campus Party esse ano é um evento, é a primeira edição, que é totalmente online. É um evento que está acontecendo em mais de 30 países ao redor de todo o mundo, em 5 continentes. E, cara, já parou para pensar o tamanho dessa transformação digital que a gente está vivendo, onde pessoas de diversos países, de diversas localidades do Brasil estão conectadas em busca de conhecimento e de criar uma rede de conhecimento? Muito legal isso, né? Então eu convido você a comentar aí no chat a localidade, a cidade, o estado que você está assistindo essa palestra, e vocês vão perceber a extensão, a grandeza da rede de conhecimento que este evento está criando para a gente. Bom, e essa transformação digital que eu comentei é algo que já vem acontecendo há um tempo, porém ela tem um comportamento, digamos que exponencial. O que eu quero dizer com isso? Segue a minha linha de raciocínio. Em 1926, foi lançada a primeira televisão, aquela televisãozinha básica, onde transmitia imagem em preto e branco para as pessoas. Poucas pessoas tinham acesso à informação naquela época. E já em 1972, chegou pela primeira vez a televisão colorida no Brasil. Olhe que a diferença de 1972 para 1926 é de 46 anos. E foi, assim, um impacto gigantesco de tecnologia, de avanço tecnológico para pessoas. Até aquele momento, as pessoas não tinham muito contato com informações de outras localidades. E com o surgimento da televisão, isso foi possível, né? Ficou viável. Bom, e aí, depois desse tempo, começou a surgir instalações de telefonia móvel no Brasil, a internet móvel começou a crescer aqui,
primeiro começou com internet discada, depois foi evoluindo para a internet banda larga, e aí, em 2005, surgiu nada mais, nada menos que o YouTube, que meio que popularizou o consumo de informações de entretenimento digital para a sociedade. E isso popularizou devido ao fato de que, com a internet, a telefonia móvel, o acesso à informação ficou muito facilitado, né, para as pessoas poderem estar consumindo qualquer tipo de conteúdo, né. E em 2011 surgiu a Netflix no Brasil. Perceba que aí, ó, de 2011 para 2005 foram 6 anos. E veja que o crescimento, a transformação digital nesse curto espaço de tempo foi gigantesco. Hoje em dia tem uma tendência de que as pessoas elas passam muito mais tempo consumindo entretenimento dinâmico. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela assiste um filme no momento que ela quer, ela assiste um vídeo no momento que ela quer, ela assiste uma programação, um jornal no momento que ela quer, e tem surgido essa tendência cada vez maior de as pessoas consumirem esse entretenimento de forma dinâmica, ao invés de, por exemplo, simplesmente assistir uma espécie de uma programação fixa, uma espécie de uma programação estática que geralmente acontece na televisão. Eu, por exemplo, faz um bom tempo que eu não tenho nem televisão em casa, e isso é devido à facilidade de acesso que eu tenho à informação através da internet, a comodidade que eu tenho para acessar a informação que eu quero pela internet. Eu não preciso levantar da minha cadeira, não preciso ir para um cômodo específico da minha casa, sentar em frente a uma televisão e esperar uma programação preferida, uma programação específica acontecer. Tanto que hoje em dia o mercado de Smart TVs vem crescendo, vem dominando aí o mercado de vendas de televisões. Claro, né, porque eles têm que acompanhar a evolução e a transformação digital no mundo. Ok. Eu imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando, nossa, esse maluco apareceu aí para falar sobre data thinking, mas está falando de televisão digital, de evolução da internet, Netflix. Cadê data thinking aí? Muito bem, meus amigos. Perceba que uma coisa no histórico de eventos que eu comentei com todos vocês. Com o passar do tempo, a tecnologia ela foi evoluindo exponencialmente. O que eu quero dizer com isso? O espaço de tempo foi diminuindo para a quantidade do avanço tecnológico disponibilizado, né, para as pessoas. E isso é interessante porque também o acesso à informação, o acesso aos dados, ao que você quer, foi facilitado ao longo do tempo. E isso foi evoluindo cada vez mais. Mas veja um pequeno detalhe. Juntamente com a evolução exponencial da tecnologia, a transformação exponencial digital, veio o crescimento exponencial dos dados. E isso, óbvio, né, se deve ao fato do acesso facilitado à informação e tudo mais. Hoje em dia, com o meu smartphone, eu consigo me conectar com qualquer pessoa de qualquer localidade do mundo. Tanto que todos nós estamos conectados nesse momento ao vivo, né? Bom, e alguns estudos mostraram que... Spoiler. Mostraram que em 2014, 2,5 quintilhões de bytes foram gerados no mundo todo. É uma quantidade muito grande. E alguns estudos mostram que em 2020, 40 zettabytes de dados serão gerados em torno do mundo, gerados e consumidos. É muita coisa, né? Eu não lembro quantos zeros são 40 zettabytes de dados. Mas aonde que eu quero chegar? Agora que vocês perceberam aonde que eu quero chegar falando de transformação digital, evolução do acesso à informação e tudo mais, vamos voltar à Netflix. Eu gosto de Netflix.
Quem aqui já ouviu falar da série House of Cards? Essa série, ela é uma série da Netflix que foi lançada em 2013. E foi, assim, uma série que impactou positivamente o consumo de streaming da plataforma. Foi uma série que conseguiu arrecadar mais de 2 milhões de novos usuários naquela época. E vocês sabem por que que isso aconteceu? Vocês imaginam o porquê que isso aconteceu? Eles utilizaram data thinking para produzir a série e para conseguir esse feito deles. Basicamente, eles utilizaram todo o grande volume de dados, todo o Big Data que eles haviam acumulado através de experiências com usuários, experiências passadas com usuários, seja dados de tempo de acesso do usuário, seja dados de filmes que as pessoas assistiram, seja dados de avaliação, de nota que as pessoas deram para determinado filme em determinado contexto, seja os comentários que as pessoas colocaram em relação àquele filme, àquela série. E com tudo isso, os designers e cientistas de dados foram capazes de realizar análises e encontrar tendências para conseguir determinar o que as pessoas poderiam gostar de ver, o que elas precisariam ver naquele momento. E foi interessante alguns achados que eles encontraram em meio a essa imensidão de dados. Por exemplo, um exemplo legal de se falar é que eles entenderam que as pessoas elas gostam de plot twists, que é aquela famosa reviravolta na história, onde tem um acontecimento que muda todo o sentido daquilo que estava sendo passado. Aquele momento que você fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? E foi bem legal. O resultado disso é que a Netflix faturou mais de 10 milhões de dólares com uma única série em 2 temporadas. Legal, né? E assim, existem vários exemplos de data thinking utilizados no nosso dia a dia, hoje em dia. Eu citei o exemplo da Netflix aqui, mas a gente consegue encontrar outros exemplos, como, por exemplo, em 2018, a Google lançou o Duplex, que foi aquele assistente pessoal totalmente orientado a reconhecimento de voz, que era capaz de marcar determinada reunião, determinado cabeleireiro, ou encontro em um restaurante, tudo de forma autêntica. Outro exemplo também que eu posso citar é que em 2017 a IBM ela lançou, através de uma tecnologia do Watson, uma inteligência artificial capaz de auxiliar os advogados na análise de processos jurídicos, que é a inteligência chamada RAWS. Basicamente, a inteligência artificial foi capaz de analisar inúmeros documentos jurídicos em poucas horas, coisa que um único advogado levaria meses para conseguir analisar toda aquela documentação. E, assim, uma coisa que esses exemplos que eu estou passando têm em comum é que todos eles foram baseados em dados. Todos eles precisaram de uma quantidade imensa de dados para serem treinados, para serem ensinados. E, bem, esse tal de data thinking é poderoso, hein? Então, como que surgiu essa parada? Bom, como eu falei anteriormente, é visível que a quantidade de dados gerados e coletados no mundo todo vem crescendo exponencialmente. E também é visível a evolução da tecnologia, e de áreas como, por exemplo, aprendizado de máquina, machine learning, deep learning, e reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, e tudo mais. E tudo isso, todas essas tecnologias, todas essas soluções, elas têm uma coisa em comum, elas se baseiam na utilização de dados. E é aí que surge uma área muito interessante, que é a área de data science, e surge um personagem muito importante nessa transformação digital que estamos presenciando,
que é o Data Scientist. Bom, mas como nem tudo no mundo são flores e como ninguém tem almoço grátis, surgiu alguns problemas com o estudo e a evolução dessas tecnologias que se baseiam de dados. As empresas, elas pararam e começaram a se questionar. Beleza, nós temos muitos dados, a nossa tecnologia está evoluindo exponencialmente, muito rápida, a gente está construindo soluções sensacionais, mas existe um problema aí, e tem um grande problema. E a gente está achando que o problema é nos usuários, como sempre, né? Aquela desculpinha de sempre. Mas será mesmo? O que eles perceberam é que nem todo mundo é aquele nerd que tem facilidade enorme de consumir tecnologias, é aquele nerd que manja pra caramba de matemática, de estatística, de computação. Nem todo mundo tem a cabeça de um cientista de dados. E foi aí que eles viram que a maioria das tecnologias desenvolvidas para ajudar os usuários, na verdade, não eram user-friendly, não eram acessíveis ao usuário final. E, assim, quem aí lembra do Clip, do Windows XP, Microsoft Office 2000? Nossa, naquela época, o Clip ele tinha uma inteligência muito grande para a tecnologia que era disponibilizada naquele tempo, né? Os desenvolvedores mandaram muito bem em desenvolver a tecnologia por trás do Clip. Porém, ele tinha uma usabilidade terrível e acabou que, infelizmente, o Clip não decolou. Por outro lado, existia uma linha de pensamento, existe uma linha de pensamento muito bacana, que é a linha de pensamento dos designers. E quando eu falo designer, eu não me refiro a somente aquela pessoa que é capaz de criar uma arte visual incrível, que brilha os olhos quando você vê. Essa pessoa também é um designer, mas aqui eu estou me referindo àquelas pessoas que são capazes de criar soluções. Podem ser soluções em software, pode ser soluções em imagens, artes visuais, e podem ser soluções físicas também. Eu me refiro àquelas pessoas que são capazes de enxergar a ponta do produto, o final do produto, antes mesmo de começar a inovação, a etapa de inovação, começar a etapa de desenvolvimento. E aí surgiu o que eles chamam de abordagem Design Thinking, que basicamente eles tentaram imitar o modo que o designer pensa ao construir uma solução para um determinado problema. É basicamente um processo que tenta mesclar a experiência visual, a experiência de vida, a experiência do dia a dia das pessoas, do usuário final, no intuito de ter uma visão mais completa das soluções que podem ser utilizadas para resolver aquele problema específico. E aí o que acontece quando esses caras utilizam esse tipo de mindset, esse tipo de mentalidade? Eles são capazes de transpor barreiras que outras pessoas não conseguiriam detectar antes mesmo de desenvolver um determinado produto. E assim, esse processo ele não se baseia em premissas matemáticas, em premissas estatísticas. É um processo que é feito, que parte do levantamento das reais necessidades do usuário final, do usuário que está utilizando a sua ferramenta ou que vai utilizar a sua ferramenta. E é uma abordagem humanizada, predominantemente humanizada, e que pode ser utilizada em qualquer área do negócio. E aí, meus amigos, os caras tiveram uma sacada incrível. Eles uniram os pontos positivos de design thinking, o mindset da pessoa que é capaz de enxergar o produto final antes mesmo de enxergar os problemas que podem acontecer no produto final antes mesmo de começar a desenvolvê-los, com o mindset do cientista de dados, da área de data science, que é o cara que se baseia totalmente, todas as coisas que ele faz, ele se baseia
basicamente em matemática e em estatística no mundo real, no que realmente está acontecendo. E aí, assim, Data Thinking nada mais é do que o conjunto de ideias criativas que os designers utilizam no processo de criação de novos produtos e de novos serviços, onde a base de conhecimento é provida a partir de uma visão mais detalhada desses dados sobre cada etapa do desenvolvimento. E aí vocês me perguntam, tá, mas Design Thinking já existe há um bom tempo, muitas empresas grandes vêm utilizando Design Thinking, muitas empresas pequenas vêm utilizando Design Thinking, até mesmo em hackathons, que são eventos tecnológicos, as equipes elas se juntam e utilizam estratégias de Design Thinking para construir uma solução em menos de 48 horas para um determinado problema. Bem, eu vou dizer algumas vantagens de Data Thinking aqui nessa apresentação. E a primeira vantagem, que na minha opinião, vamos supor, é a mais importante do uso de Data Thinking, é a remoção do viés, do jeito de pensar das pessoas que estão envolvidas naquele processo de ideação, naquele processo de criação de uma solução nova. Eu tenho a minha experiência de vida, eu tenho o meu modo de pensar, ele é formado a partir da minha experiência de vida. O seu modo de pensar, de você que está aí assistindo, ele é formado a partir da sua experiência de vida. O modo de pensar das pessoas são diferentes. Cada pessoa tem um viés. E essa remoção do viés é aquilo onde ocorre a famosa remoção daquela famosa frase, eu acho que fulano vai utilizar isso, então vamos implementar isso. Eu acho que os usuários vão utilizar mais essa feature, mais essa funcionalidade, porque eu gostei dessa funcionalidade. A remoção do viés que eu falo aqui é que a partir do momento em que você pega dados do mundo real, dados que representam o que os usuários estão passando, você remove o viés, o modo de pensar, a experiência das pessoas que estão envolvidas no processo de criação, no processo de ideação daquela solução. E é importante destacar aqui também que quando você utiliza dados, você está removendo o viés das pessoas, mas você está adicionando o viés dos dados. Isso não é um processo trivial, onde você somente aceita os insights que você extrai daqueles dados. Tem que ter um processo de análise, claro, dentro de tudo isso. Mas existe essa vantagem aí de você poder analisar, poder conseguir entender o que está acontecendo no mundo real. E também outra coisa legal que acontece quando você utiliza Data Thinking é que você pode usufruir desse conhecimento do mundo real, daquilo que está acontecendo de verdade, que está sendo mostrado a partir dos dados, para a validação das suas hipóteses que serão utilizadas no desenvolvimento da solução para o seu problema. E assim, isso tudo no ponto de vista estatístico. É aí que entra a modelagem dos dados, é aí que os dados servem como base para responder algumas perguntas que você tem, algumas dúvidas que você tem se referindo à sua solução para aquele determinado problema. Legal, né? E, ok, e como que eu posso aplicar Data Thinking a partir de hoje? Bom, quando você pensa em Data Thinking, ele basicamente se encaixa em Design Thinking, na abordagem Design Thinking. É importante destacar aqui que Design Thinking ela é uma abordagem, ela não é uma metodologia, mas existem várias metodologias que tentam algoritmizar esse processo de criação através do pensamento de um designer. E aqui no exemplo, aqui no slide que vocês estão vendo, é uma metodologia que utiliza basicamente 5 perguntas. Quem,
que são as pessoas que estão envolvidas naquele processo, de quem que eu vou ajudar com aquela solução que eu estou criando, o que é o meu problema, o que eu estou tentando resolver, como que eu vou resolver, que é o processo de idealização, como que eu vou construir aquela ferramenta, como que eu vou prototipar e por quê, é o processo de teste, por que aquela ferramenta vai ser utilizada e como que ela vai resolver os problemas dos usuários. Uma coisa a se destacar aí é que todas as etapas desse processo dessa metodologia de design thinking é baseada em dados. E é aí que tira o design thinking de lado e pega a área de data science e faz essa mescla, essa interseção entre as duas áreas. E, assim, basicamente, data thinking é a mesma estrutura de processos, a mesma mentalidade que você utiliza quando você usa design thinking, porém com uma visão mais detalhada nos dados para embasar as suas conclusões, as conclusões que você vai extrair ao final de cada uma dessas etapas aqui do processo de ideação, de criação de uma solução. Mas você tem que ter uma certa atenção aí nessa parte. Muita gente confunde isso que eu acabei de falar, achando que data thinking basicamente é o processo de design thinking, onde ao invés de eu explorar os dados dos usuários, os problemas dos usuários, eu estou explorando os problemas que eu encontro nos dados. E não é exatamente isso. Quando você explora o conjunto de dados e você tira os problemas que contém aqueles dados, isso quem faz é o cientista de dados. Então, não é bem assim. No Data Thinking, você sempre estará com o usuário no centro de suas conclusões, porém você vai mudar a sua perspectiva, a forma que você olha para os seus problemas. Ao invés de você olhar para os usuários com opinião própria, com opinião tirada da sua cachola ou de quem quiser que esteja envolvido nesse processo de criação, você vai olhar para os usuários com opinião extraída do mundo real, com opinião extraída dos insights gerados pelos dados. E tendo isso em mente, para aplicar de fato o Data Thinking, eu trouxe 3 dicas que podem te ajudar a fazer esse tipo de coisa. A primeira dica é a combinação de perfis de pessoas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quando você se envolve no processo de resolução de um problema complexo, o ideal é que você envolva várias pessoas que pensam diferente, que têm experiências diferentes. É o que acontece com Design Thinking. E essa combinação de perfis diferentes, eu me refiro a, por exemplo, utilização de, imagina, na criação de algum software ou de algum hardware, de alguma solução de software ou de alguma solução de hardware. Eu me refiro à união de pessoas que são tomadores de decisão, a união de pessoas que são especialistas naquele negócio que aquele problema faz parte, product owners, desenvolvedores, cientistas de dados, designers. Cada uma dessas pessoas, elas têm um perfil diferente, um perfil de experiência diferente, e elas vão poder contribuir para o processo de brainstorm, o processo de ideação. E aí entra a segunda dica, que é aplicar a necessidade do cliente, que vem do processo de design thinking, mais a análise dos dados reais, dos dados que a sua aplicação está gerando ou que ela faz parte. E isso é legal porque, como eu falei anteriormente, você vai unir os benefícios dos dois mundos, você vai começar a tirar conclusões mais assertivas, e a probabilidade de você ser assertivo na solução que vocês estão desenvolvendo vai aumentar muito mais do que simplesmente tirar opiniões das cabeças de 3 pessoas. É matemática básica.
três pessoas, vamos supor que tem três pessoas no processo de design thinking, elas têm três experiências diferentes. Quando você aplica dados reais, você está aplicando dados de milhares de pessoas. É muito mais experiência que você está extraindo, que você está agregando para tirar conclusões nas hipóteses hipóteses e soluções e afirmativas que você vai gerar nesse processo de criação, de inovação. E outra dica que eu dou é a criação, a participação de sessões de ideação, juntamente com todas essas pessoas de perfis diferentes. Você pode planejar, por exemplo, sprints de inovação, onde tem o objetivo de aplicar todos esses passos de data thinking unido a data science. E, bom, surgem algumas perguntas quando eu me refiro a essas três dicas, como, por exemplo, Jadson, você até agora deu o exemplo da Netflix. A Netflix, eles utilizavam dados, quando eles criaram, por exemplo, aquele case de sucesso, que foi a série que eu citei anteriormente, eles já tinham alguns anos coletando dados de usuários. Mas eu estou criando a minha aplicação agora, a minha aplicação do zero. Que tipo de dado que eu posso utilizar para me auxiliar nesse processo de inovação? Bem, basicamente eu tenho duas dicas para isso. A primeira dica, existem dados externos, existem dados disponibilizados hoje na internet de fácil acesso. E o cientista de dados, ele sabe muito bem disso. Então, utiliza dado externo para tirar afirmações e gerar estatísticas a partir das suas hipóteses. Isso vai te ajudar muito. E caso o seu problema seja um problema muito específico, que, por exemplo, não tenha ou tenha poucos dados disponíveis, você pode também utilizar o mindset do cientista de dados, que é de planejar a arquitetura da sua solução com a ideia de capturar esses dados para posteriores aplicações de data thinking e posteriores melhorias e evoluções da sua aplicação. Você não vai criar uma solução 100% já de cara, né? Dificilmente acontece isso. Então, esteja preparado para evoluir a sua aplicação. E o cientista de dados, ele tem esse mindset de conseguir capturar, entender que tipos de dados serão relevantes para que ele possa tomar decisões e possa extrair insights futuramente, né? Bom, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a experiência de vocês. Para aqueles que são cientistas de dados e nunca aplicaram design thinking no seu dia a dia, eu super indico, porque o cientista de dados, ele não é só aquele cara que cria modelos para prever alguma coisa, não é só aquele cara que extrai os dados e modela aqueles dados para tentar trazer insights daquilo. O cientista de dados, ele também tem que ser o cara que ele conhece um pouco do negócio e consegue entender qual que é a necessidade do usuário final para trazer e levar soluções realmente relevantes para aquele contexto, né? Para aquele área, para aquele ramo de negócio. Para aqueles que já utilizam design thinking, mas que nunca olharam essa abordagem de utilização de dados, eu também super indico, porque você vai estar unindo dois mundos que hoje em dia são populares e não são populares aleatoriamente. Eles estão estão promovendo uma transformação digital, estão ajudando na transformação digital do nosso mundo, da nossa forma de viver. Aqui eu deixei algum material extra para caso vocês queiram entender o que é Data Thinking, caso você tenha ficado interessado. E, bom,
Eu também estou deixando os meus contatos principais aqui para que vocês possam entrar em contato, caso vocês queiram, para que a gente possa bater um papo sobre design thinking, sobre data science e o processo de o processo de criação de soluções que são impactantes para a nossa sociedade, para o nosso negócio ou para onde quer que a gente esteja aplicando. Eu queria agora que vocês colocassem dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, para que eu possa responder a todos vocês. Bom, o Guilherme perguntou, Jadson, qual que é a diferença do Data Thinking para o processo tradicional de ETL? Legal, Guilherme. Bom, a diferença é que o processo de ETL, ele só tem o mindset do cientista de dados. Ele não tem aquele mindset que os designers utilizam. Como eu posso falar? Aquele mindset de você ter uma solução que realmente vai ser útil para o usuário final. O ETL é simplesmente a questão de extração, transformação dos dados para que eles possam ser utilizados no processo de data thinking. O ETL ele pode ser utilizado no processo de data thinking. Então, a grande diferença que eu responderia é essa. O processo de ETL, por si só, ele não tem esse background, essa mentalidade, esse mindset que os designers têm no momento de desenvolver, de criar uma solução que realmente impacta a vida dos usuários finais. É um processo puramente técnico, não humanitário. O Rafael Zini Lopes perguntou, como que você descobriu o Data Thinking? Já teve desafios onde você usou o Data Thinking? Boa pergunta, Rafael. Como que eu descobri o Data Thinking? Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de participar de eventos de tecnologias que, por exemplo, os hackathons, que meio que eles te instigam a criar soluções em menos de 48 horas. No processo de criação, eu tenho um background de cientista de dados, e no processo de criação das soluções desses hackathons, eu percebi que as pessoas elas dão prioridade ao design thinking por si só. E seria muito interessante agregar os dados, o valor que os dados têm para o desenvolvimento daquelas soluções. E quando eu falo agregar o valor que os dados têm para o desenvolvimento daquelas soluções, eu não me refiro somente a extrair insights que possam ser bases para as minhas afirmativas, para as minhas hipóteses. Eu me refiro também ao modo que a aplicação vai ser construída, ao modo que as informações, os dados serão capturados para a entrega de valor ao usuário final. E aí eu fiquei com essa dúvida, seria muito interessante unir esse pensamento do design thinking, que é utilizado já é uma metodologia, as metodologias que tentam imitar o processo de pensamento do designer são bem populares. Seria muito interessante utilizar esse mindset com o mindset do cientista de dados. E aí eu descobri que já existia esse termo, que é o termo do Data Thinking. Ele foi criado mais ou menos em meados de 2013. É um termo um tanto recente, né? E foi aí que eu descobri o Data Thinking. O Guilherme Zabotti perguntou, bom, eu percebi que o processo de Data Thinking pode levar um tempo razoável, definição, prototipação e aprendizagem. Como esse processo pode ser combinado a processos de Agile? Legal, Guilherme, sua pergunta. Esse processo, é uma das dicas que eu dei anteriormente. Você pode fazer sprints de inovação que envolvem somente a idealização, como que eu posso, a algoritmização, a estruturação da solução que você vai desenvolver. Então, você consegue organizar sprints de inovação utilizando todo o passo a passo que tem do Design Thinking e
utilizando o passo a passo que tem de Data Science. Por exemplo, você pode utilizar aquela metodologia que é bem conhecida no mundo dos negócios para mineração de dados, que é a CRISP-DM, que é uma metodologia que você utiliza para mineração de dados no objetivo de obter insights a partir daquilo. Então, o ideal para esse ambiente agile seria criar essas sprints de inovação, onde você pode participar desde a ideação até a parte de prototipação e a parte de testes e ir evoluindo a sua aplicação à medida que os usuários vão informando o comportamento deles na sua aplicação ou na solução que você esteja desenvolvendo. A Lucas Barros falou tema interessante. Realmente, Lucas, eu super indico, é um tema muito interessante que pode ser utilizado não só no desenvolvimento de soluções de softwares ou desenvolvimento de soluções de hardware. É um tema que você pode utilizar no seu dia a dia, na resolução de problemas complexos do seu dia a dia. Você consegue utilizar a abordagem Design Thinking para resolver um problema da sua vida pessoal e tentar entender, tentar aprender com a experiência de milhares de outras pessoas que já passaram por aquela mesma experiência, né? Aquele mesmo problema que você está passando, através do consumo de dados. Guilherme falou, congrats, Jadson, great presentation. Obrigado, Guilherme, obrigado pela sua participação. Muito legal contar com vocês aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a experiência de vocês e eu tenha instigado, talvez, alguns de vocês a pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Eu vou deixando os meus contatos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo, eu estarei à disposição para falar com vocês. Muito obrigado pela atenção.